Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Vamos ler a partir do versículo 5. Gênesis 37, a partir do versículo 5. Diz assim, Gênesis 37, versículo 5, ok? Diz assim a palavra do Senhor. E José sonhou um sonho, e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E eles lhe disse: ouvi, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor, e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais, por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou ao seu pai e aos seus irmãos, e seu pai o respondeu e lhe disse: o que é este sonho que tu sonhastes? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que se dizia. Amém? E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E aí o texto segue todo o contexto e o texto da história de José. E José, ele é filho de Jacó. E José, a Bíblia vai dizer que Jacó tinha um apreço muito especial por José, porque José era o filho da sua velhice. Existiam outros 11 irmãos, então eles eram em 12. E a palavra fala desse sonho especial. E eu acho interessante que José conta desse sonho na maior das intenções. Porque todas as vezes que Deus coloca algo dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, nós ficamos com o nosso coração queimando, e sempre é assim, amém? Isso vai queimando dentro de nós, e eu fico imaginando aquilo que estava queimando dentro de José, esse sonho, e ele vai logo com pressa para contar para os irmãos, vai logo com pressa contar para o pai, e não no intuito de se achar que iria ser maior ou menor do que eles, não, mas o fato de expressar aquilo que estava queimando dentro do coração dele. E até os dias de hoje é assim. Amém, queridos? Deus tem colocado dentro de nós sonhos, Deus tem colocado de nós coisas para construir, para realizar. E muitas das vezes nós estamos aí queimando, todo com o nosso coração cheio de bondade, até que de repente nós expressamos esses sonhos para as pessoas. E às vezes nós estamos na intenção de a pessoa dê uma palavra de motivação, ou diga que legal, ou que bênção que é esse sonho, que maravilha, vai se cumprir, eu creio, eu estou contigo e tal. E muitas vezes o que você vê é uma resposta contrária. E de José não foi diferente dentro da casa dele. E o interessante é que no versículo de número 19, os irmãos de José diziam assim para ele: lá vem aquele sonhador. Jacó manda os filhos para o campo, para pastorear as ovelhas. E depois Jacó chama José e pede para José ir acompanhar os irmãos. E José demora para encontrar os irmãos do campo, mas quando encontra os irmãos de longe avistam e dizem que lá vem aquele sonhador, né? Eles diziam uns com os outros. Sabe, queridos, e em nome de Jesus, que as pessoas olhem para nós e digam: lá vem aquele sonhador, mas que todos esses sonhos se cumpram para a honra e para a glória do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas José, então os irmãos se aproximam de José, e então eles têm uma boa, má ideia sobre José. Ele disse: olha, nós vamos deixar esse irmão mesmo reinar sobre nós, vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo. E então os irmãos se organizam e dizem: vamos matar José.
E então Rubens, que é o mais velho, disse: não vamos matá-lo, não vamos ter o sangue dele sobre as nossas mãos, não vamos matá-lo, vamos fazer melhor, vamos vendê-lo como escravo. E a Bíblia vai dizer que eles venderam José, está lá no versículo número 20, venderam José por 20, venderam por 28, 20 peças de prata aos ismaelitas. Jogaram José dentro de um poço seco e depois tiveram a ideia de vender e venderam eles por 20 peças de prata aos ismaelitas. Eu estava vendo na tradução quanto que seria isso em reais nos dias de hoje. Seria o equivalente a R$1.300. Venderam o irmão por R$1.300. Mas o que chama a atenção é que não apenas os irmãos de José se levantam para tentar apagar, para tentar diminuir ou menosprezar aquilo que Deus estava queimando no coração de José, como que se não bastasse, ainda deram um preço para José e o venderam ele por R$1.300. Disse: olha, vamos vender ele por R$1.300. Você imagina isso, irmãos? Você imagina a negociação do próprio irmão? Quanto você vai? Eu vou dar, vamos vender ele por R$2.000. Não, R$2.000 está muito caro, vamos vender ele por um pouco menos. Até que chegaram à conclusão: não, tá bom, então vai ser R$1.300, vai ser o valor que ele vale. Olha que coisa terrível. E a gente percebe que José vai passando de um apuro a outro, né? E a Bíblia vai dizer então que José, então, estava lá na casa de Potifar, foi parar na casa de Potifar. E o que chama a atenção é que no versículo de número, capítulo 39, no versículo de 1 ao 2, o Senhor fala o seguinte: aleluias, e diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, o capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E o que chama a atenção aqui é que o Senhor estava com José. Servir ao Senhor não é a ausência de lutas e de dificuldades, mas é a certeza que Ele está conosco em todas elas. E isso é o que chama a atenção no texto. Você vai ver, e todos já conhecem bem, como os apuros que bem entrou José. Mas sempre você vai ver o Senhor anunciando: mas o Senhor estava com ele. Sabe, queridos, eu prefiro uma vida de adversidade, mas que o Senhor esteja sempre comigo, do que uma vida de eterna abundância, onde o Senhor não está presente. Sabe, queridos, nós precisamos aprender mais de Deus. Nós precisamos nos aprofundar mais nesse relacionamento íntimo com o Pai, nesse aperfeiçoar do Senhor. E muitas vezes vai doer, queridos. Muitas vezes vai doer, e muitas vezes para você aprender, para mim aprender, às vezes vai ser da forma mais difícil, vai ser da forma que nós nem esperávamos, mas é porque Deus sabe como tratar os nossos corações. A Bíblia diz que Ele sonda e conhece o nosso coração. Aleluias. E o interessante é que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. E José prosperou, onde José estava, o Senhor estava com ele. Prosperava, é igual a arca da aliança, né? Quando a Bíblia vai dizer que a arca ficou na casa de quem, meu bem? A arca de Obed-edom. Quando a arca fica na casa de Obed-edom, depois daquele acidente terrível, né, que houve a morte de um homem, então Obed-edom diz: leve a arca do Senhor, que era a presença de Deus, para dentro da minha casa. E a Bíblia diz que a arca ficou lá 3 meses, não foi isso? 3 meses, né, Daniel? 3 meses a arca ficou dentro da casa de Obed-edom. E a Bíblia vai dizer que quando foram tirar a arca de lá, Obed-edom tinha prosperado muito. Olha só, sabe por quê, queridos? Porque onde há o Senhor, onde há a presença de Deus, onde há aliança com Deus, queridos, Deus tem prazer em prosperar, abençoar o seu povo. Aleluias! Nós somos filhos de Deus. Oh, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Como é bom saber que você está no lugar, e que você está no centro da vontade de Deus, e saber que todas as coisas estão cooperando para você. Você vê as coisas, você acha meio estranho, você não compreende, mas mesmo assim você confia, porque você sabe que Deus está cuidando de tudo. Você sabe que a última palavra Deus vai dar. Deus vai dar a resposta. Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esses tempos, nós temos colocado uma causa em oração durante muitos anos.
E para ser bem exato, durante 10 anos, não é isso, meu amor? Durante 10 anos. 10 anos orando. E interessante porque você, de onde Deus ele pega as coisas que não são para confundir aqueles que são. E eu acho interessante porque Deus ele fez de uma forma que só o Senhor. Deus ele usou pessoas que só o Senhor. Não tem uma condição mínima, mas Deus tem todo o poder e algo poderoso daquilo que Deus pode fazer. E eu recebi uma mensagem essa semana de um colega, e o colega falou assim para mim, e ele disse assim: foi fácil? E eu falei para ele: demorou 10 anos. E eu falei para ele: precisou de oração, precisou de milagres, mas Deus moveu o seu sobrenatural e foi possível para a glória de Deus. E é tão lindo quando você vê o agir de Deus, porque você percebe que você não está só, você percebe que vale a pena servir ao Senhor, e que pode durar 10, pode durar 1 ano, pode durar 30, pode durar até 40, 45 anos, quando durou o tempo da promessa, para que Caleb, com 85 anos, fosse tomar posse da terra prometida. Sabe, queridos, mas você compreende que Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas Deus vai acrescentar. Aleluias. E eu louvo a Deus por todas as pessoas, pelas pessoas que Deus usou, pelo mover sobrenatural, uma série de milagres, uma série de coisas extraordinárias, e aquilo que Deus tem feito. A nossa vida é um milagre do Senhor. Você pode virar para o seu irmão e dizer: você é um milagre do Senhor. Você tem ideia do tanto de força e o tanto de conexões que Deus usou para fazer com que você estivesse em um culto como esse essa tarde? Você poderia estar em outros lugares, em outros deleites, mas você está na casa de Deus, aprendendo as coisas do alto. O papai está aqui, o Espírito Santo de Deus está movendo, há uma atmosfera de Deus poderosa, e tudo isso é fruto de conexões de Deus. Deus toca em um, Deus toca em outro, Deus vai mover o sobrenatural, nós nem compreendemos, mas Deus vai construindo todas essas coisas para que nós estivéssemos aqui, que nós possamos continuar crescendo. E José, onde ele andava, e continuava prosperando. Em Gênesis 39, 5 diz assim: e desde aquele que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Olha que coisa poderosa. E Deus abençoou a casa do egípcio por causa de quem, irmão? Por causa de José. Olha que coisa poderosa. Você está conectado com o Pai. Olha que coisa poderosa você ser um homem de Deus, você ser uma mulher de Deus. Aonde você está, vai prosperar. Olha que coisa poderosa. Em nenhum momento você vê na Bíblia que o Senhor dizendo que o Senhor ia prosperar José por onde ele passava. José, a única coisa que ele sabia é que ele tinha tido um sonho. O Senhor não disse para ele, através de José, tu vai prosperar. Não teve essa palavra, não teve uma revelação de um anjo dizendo que ia acontecer, não teve nada. Mas sabe o que tinha? Tinha alguém que estava conectado com Deus e que sabia que essa conexão com o Pai era o suficiente para fazer todo o que estivesse, o universo ao seu redor, prosperasse ao seu favor. E onde José estava, prosperava. Eu quero profetizar que aonde você está, aonde você plantar a planta, onde você colocar a planta dos seus pés, vai prosperar, em nome do Senhor Jesus, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, Deus tem um compromisso, Deus tem uma aliança com você, vai prosperar aonde você estiver, todo mal vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado através da vida de vocês, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que muito prosperou. Aleluias. Até que no capítulo 39, versículo 5, a Bíblia diz que a mulher do Potifar traçou o olhar no José. Porque queria ter um caso com José.
E a Bíblia diz que José fugia da mulher. E a Bíblia diz que ela insistia, tempo e fora de tempo. A Bíblia diz que até que chegou uma ocasião onde Potifar tinha saído. Não existia nenhum servo na casa. E a Bíblia diz que José foi fazer algo, de repente só estava ele e aquela mulher. E a Bíblia diz que aquela mulher investe mais uma vez para tentar tragar José. E a Bíblia vai dizer que José sai correndo, mas a mulher consegue ficar com a túnica de José. Sabe, a gente compreende que em todos esses cenários, em toda a nossa jornada, sempre vai existir as tentações. E é por isso que o próprio Jesus nos ensina a dizer: Senhor, livra-me das tentações. Livra-nos, Pai. Não é nem do pecado, é: Senhor, livra-nos das tentações. Sabe, queridos, então Satanás sempre vai achar um jeito, ele sempre vai arrumar uma estratégia de tentar você. De sempre tentar você. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para tentar arrebentar com a gente. Mas eu louvo a Deus porque o mesmo versículo diz: mas o Senhor veio para nos trazer vida e vida abundante. Então o Senhor está conosco. Mas é por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar e orar. Vigiar e orar. Falar em vigiar e orar, eu quero dizer para os homens que nós estamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, orando aqui na igreja, de 6 às 7 horas da manhã. Você tiver uma oportunidade de vir, estiver na folga, venha. Tem sido bênção, para a honra e para a glória do nosso Deus. De segunda a sexta-feira, de 6 às 7 horas da manhã, aqui na igreja, amém? Louvado seja Deus. E o fato é que José, para a honra e para a glória do nosso Deus, não cede à tentação e foge, corre. E eu acho legal esse correr de José, porque uma vez eu vi um pastor Silas Malafaia falando, né, sobre a questão, sobre brincar com as tentações, né? Falava que dizia que tem muito crente que muitas vezes fica brincando com a tentação. Ah, não, eu tenho domínio, eu tenho controle. Ah, não, eu consigo. Ah, não, é isso aqui, é aquilo. E quando pensa que não, cai. Quando pensa que não, já foi. E que o Senhor nos guarde e nos livre em nome do Senhor Jesus. E o melhor remédio, queridos, para fugir da tentação, aliás, a receita para você vencer a tentação é você fugir dela. Não tenha vergonha de fugir se for necessário, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo aí? Diga glória a Deus. Então José era um homem de Deus, tinha os sonhos do Senhor, estava tudo estabelecido sobre ele, mas isso não livrou ele das tentações, não livrou ele ali de Satanás tentar arquitetar e armar coisas contra ele. Mas ele estava firmado no propósito do Senhor. Aleluias! Louvado seja Deus. O fato é que a mulher não quis deixar barato. A mulher, então, já que não dá para tê-lo, então peraí que agora eu vou acabar com a história dele. Aí chamou um dos seus servos, né, e falou: olha, esse homem tentou contra mim e tal, e foi aquela confusão. O Potifar voltou e ficou sabendo, né, e que José tinha tentado contra a esposa dele, que era uma verdadeira injustiça, né? E eu, quando falo dessas questões das injustiças, eu lembro de um texto que a gente estava lendo, de 1 Pedro, que fala sobre essa questão das injustiças, né? Fala sobre nós compreendermos que Jesus, que a morte de Cristo naquela cruz, queridos, não existia nada que pagasse a morte de Cristo naquela cruz. E de uma certa forma nós não poderíamos ter agido da forma que agimos, porque nós nem éramos merecedores, e nós o crucificamos. O Senhor, Ele entregou a sua vida por nós. Mas o fato é que Cristo, ele foi injustiçado. E a Bíblia vai dizer que Ele é o exemplo. Eu acho legal também no livro, legal assim, né? Interessante que no livro de Hebreus fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E fala que se nós somos herdeiros das suas bênçãos, né? Da sua plenitude, como também não seríamos das suas dores, né? Dizendo o quê? Que nós podemos ser injustiçados, sim. Que nós podemos ser caluniados, sim. Que nós podemos ser difamados, sim. Porque tudo isso também fizeram com o nosso Senhor. Mas sabe o que acontece? Sabe como nós superamos isso? Olhando para Cristo. Se eu olhar para o irmão, eu vou dizer: não, eu não vou fazer isso, não vou perdoar, não vou fazer isso, não. Mas se nós olharmos para Cristo, né?
Ele foi o exemplo. Ele fala assim, diz assim, olha, ele, Jesus Cristo, foi o exemplo. Então ele é o exemplo. Então se ele venceu, queridos, nós também venceremos em nome de Jesus. Amém, queridos? E o fato é que então José vai parar onde, queridos? José vai parar na prisão, vai para a cadeia. Meu Deus do céu, que coisa, hein? José vai parar na cadeia. Aleluias. 39, de 19 a 21 diz assim: quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o senhor escravo tratou, ficou indignado, mandou buscar José, lançou na prisão, em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Aleluias! Sabe o que eu vejo? Eu vejo a presença de Deus novamente aqui com José. Então José estava numa condição meio ruim ainda. Eu tinha dado uma melhorada e agora volta de novo para a estaca zero, volta na condição agora de prisioneiro. Sabe-se lá por quanto tempo iria ficar lá, até a morte. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José. E o Senhor concedeu o quê? Graça por causa do carcereiro. Concedeu-lhe simpatia do carcereiro. Ou seja, o carcereiro botou o olho no José e disse: esse José é do nosso. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa poderosa. E sabe que essa graça, ela está presente até nos dias de hoje. Tem pessoas que a gente olha, que a gente se conecta, que a gente fala, tá? Às vezes faz um tempo, a gente olha para pessoas e diz assim: meu Deus, como que, parece que eu conheci essa pessoa há tanto tempo. Não tem isso, irmãos? Tem ou não tem? Às vezes tem gente que a gente fala e diz assim: poxa, mas eu conheci fulano faz tão pouco tempo, mas é como se já fosse tanto tempo. Poxa, mas fulano nem fala tanto, mas... poxa, eu tenho um carinho especial por esse irmão, tenho um carinho especial por isso, sabe? É a graça do Senhor, Deus vai concedendo graça. E a Bíblia vai dizer que José, que o Senhor concedeu a ele a graça, né? A simpatia do carcereiro. Aleluias. E aí José já era o comandante lá da cela, porque onde o homem de Deus está, onde a mulher de Deus está, a luz que está nele resplandece. E logo José, ela estava numa condição melhorzinha. Ao invés de ficar trancado, ficava pelo menos passeando no corredor, né? Já estava tranquilo. E a palavra de Deus diz que então 2 homens são presos, um copeiro e um padeiro. E a Bíblia diz que eles estavam lá e ambos tiveram sonhos, né? E o copeiro chega e fala do sonho, meio triste, desanimado. E José fala assim: olha, você teve um sonho, fala para mim. E ele fala pro sonho para José. E José fala para ele, diz assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Esse sonho que você teve era um sonho de uma videira que tinha uns cachos de uva e esses cachos de uva caíam dentro de uma taça. Ele levava essa taça para o rei, alguma coisa assim. E ele dizia: olha, esse sonho que você teve quer dizer que daqui 3 dias você vai ser restituído. Você vai voltar lá para o lugar onde você estava, você vai voltar a servir o rei, e o rei vai te exaltar. E o outro também veio, né? E o outro disse assim: eu tive um sonho também, queria saber. Ele disse: olha, uma cesta, fala de uma cesta e fala sobre um pássaro que vinha comer as cestas, né? Os bichos das cestas e tal. José fala assim, diz assim: olha, isso aqui quer dizer que daqui 3 dias você vai morrer. Eu não sei como é que José deu essa história, deu essa notícia para o cara, né? Mas ele falou, a Bíblia está dizendo que ele falou, então ele falou, né? Mas o fato é que o outro lá, a Bíblia diz que José disse que ele ia viver, né? E eu acho interessante porque José tenta dar uma ajudada em Deus. Como quem diz assim, olha, vai que Deus me esqueceu de mim, que estou aqui. Vai que Deus se esqueceu da minha jornada. Mas deixa eu te dizer, olha, ô fulano, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai subir lá, vai ser copeiro do rei, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você subir lá, você lembra de mim? Quando você for lá, você lembra de mim? Como quem diz assim, ó, você dá uma ajuda aí? Você faz alguma coisa por mim? Não vai esquecer de mim não, hein? E a Bíblia diz, sabe o que, irmãos? Que quando o copeiro voltou, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele esqueceu de José. Para ver como as coisas, o negócio de Deus, os mistérios muito loucos, né? Como que Deus diz assim: rapaz, eu estou contando com isso aqui. Mas o Senhor diz assim: rapaz, você não tem que contar com isso, você tem que contar comigo. A gente não tem que contar com Deus, saber que Deus vai mover no tempo de Deus, na hora de Deus, na certeza de Deus. Deus vai usar, Deus vai mover algo sobrenatural. E foi igual isso que aconteceu comigo nesses nossos milagres de 10 anos, né? Eu já contei com pessoas.
E aí as coisas não aconteceram. As coisas não aconteceram. Ele disse, por que não aconteceu? Mas não aconteceu porque a gente não tem que contar com as pessoas, a gente tem que contar com Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque Deus vai usar as pessoas e algo vai mover sobrenatural. Mas não é nós, não é pela nossa força. Vocês estão compreendendo isso? É pela força de Deus. É Deus que vai mover. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está alcançando, Deus vai mover sobrenaturalmente sobre você. Mas não é pela sua força, não é pelo seu braço. É pelo querer e o agir de Deus sobre nós. Amém? Aleluias. Lá no 40:23 diz assim: e o chefe do copeiro não se lembrou de José. Ao final dos 2 anos, Faraó teve um sonho. Quantos anos passou, irmão? No final do 2º ano. Eu estava dando quase 3 anos, irmão Juvino. Quase 3 anos. José ficou quanto tempo lá preso, irmão? 3 anos. Aí deixa eu bater aqui uma ideia para vocês. Você sabe com quanto tempo que José assumiu o governo de Faraó, dos egípcios? Quando ele tinha 30 anos. Sabe quantos anos ele teve o sonho? 17. Então do 17 aos 30. Vocês estão entendendo? Sabe, queridos, aí às vezes a gente está passando por uma luta, né? Tá não sei o quê, e a gente às vezes por um pouquinho a gente quer entregar os pontos, né? A gente quer desistir da caminhada de fé, às vezes por isso. Às vezes, por causa do negocinho aqui, não, vou abandonar, não dá certo não, essa carreira, não, negócio de Cristo aí não vai dar, não, já faz tempo, eu já clamei, eu já vi a irmã Doquinha, que ela clamou ontem e hoje já está com o milagre dela. Eu já estou clamando faz tempo, eu já vi todo mundo e eu não vejo o meu. Está igual o paralítico de Betesda, né? De toda vez que eu vou, vem outro antes de mim e chega o milagre. Já pensou isso, irmão? Eu já fiquei meio assim, enciumado com o Simão. Disse, Simão, ora aí, o negócio, os milagres acontecem aí. Eu já estou orando faz tanto tempo, não dá nada. Brincadeira, irmãos, mas nós temos que aprender a confiar em Deus. E o fato é que José está lá, mas a Bíblia diz que Faraó teve um sonho, então manda chamar, e aí chama todos lá os adivinhadores da época, os magos, para poder revelar, e ninguém consegue revelar. E a Bíblia vai dizer que, então o Senhor chama, então, aí esse aqui, o versículo é interessante. E diz assim: quando tu estiver indo bem, lembra-te de mim, que José falando, lembra-te de mim. E diz assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho e tal. E aí lá no versículo Gênesis 41:9 diz assim: então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Hoje me lembro das minhas faltas. Ou seja, ele lembrou, depois de 3 anos, que José tinha dito para ele, que era para ele soltar lá, para ele falar, né, a respeito dele. Depois de 3 anos. Mas sabe o que acontece? Ele disse, olha, o faraó teve um sonho. Então o que acontece agora? José manda chamar José, dá um trato no José, para José ficar bonito, tira a barba dele, troca as roupas dele, e agora ele entra na presença de Faraó, e a Bíblia vai dizer então que José, então, revela os sonhos de Faraó, é o da vaca gorda, e as vacas magras e a vaca gorda, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e as vacas magras comem as vacas gordas, é o das espigas, né, que é umas espigas lá, um sonho meio confuso, mas no final dá tudo certo. O fato é que José está dizendo para Faraó: olha, Faraó, são 7 anos de fartura, mas depois vem 7 anos de escassez. E eu acho interessante aqui, sabe o que também, queridos? Que José, quando ele vai revelar o sonho de Faraó, ele traça ele fala tudo para Faraó, o que Faraó tem que fazer. Se for, olha, Faraó, você tem que colocar homens para serem supervisores, você tem que colocar homens para ser isso, você tem que colocar homens para fazer isso, para fazer aquilo. Ele deixa tudo para Faraó. E aí no finalzinho, né, aí ele diz assim, então, Faraó, você precisa chamar alguém, né, que seja capacitado para tocar essa boa obra, né? E eu acho interessante que Faraó fala para ele através de perguntas e diz assim: nossa, mas como que eu vou encontrar alguém tão capacitado para fazer isso? Se não é você mesmo, né? Aí eu vejo José dizendo: glória
a Deus, né? E aí a história de José muda, né? A história de José muda. A Bíblia vai dizer que Faraó faz dele governador do Egito e que ele só ficaria abaixo dele em todas as questões. E a Bíblia vai dizer que José então começa a visitar todas as cidades. E José começa a estabelecer locais para que fossem armazenado trigo. E a Bíblia vai dizer que houve uma produção muito grande. Diz que a produção de trigo foi em tanta que José parou até de contar. Parou de contar porque a quantidade era enorme. E a Bíblia vai dizer então que esses foram os anos de fartura. E nesses anos de fartura então, José teve uma esposa e aí ele teve 2 filhos. Quem foram os 2 filhos de José? Manassés e Efraim. Lembra do Manassés que a gente cantou no início do culto? Manassés. Manassés significa porque o Senhor me fez esquecer das dores da minha casa. José já tinha consigo que aquilo que estava acontecendo fazia parte de um plano de Deus, não de homens. Que tudo aquilo que ele havia passado, estava passando, fazia parte de um propósito maior do Senhor. E ele compreende bem isso. A Bíblia vai dizer que o outro filho que se chamava Efraim, e aí ele vai dizer, diz que o nome do filho dele se chamava Efraim, porque Deus o fez prosperar nas terras dos egípcios. Deus pegou José lá de trás e colocou ele agora como governador do Egito. Ele sabia muito bem o que era viver no campo, do que era viver como prisioneiro, do que era viver como escravo. Sabia muito bem do que era trabalhar nos palácios dos governantes daquela época. José sabia interpretar sonhos e o Senhor era com José. Aleluias. E a Bíblia vai dizer então, para a gente finalizar, que chega o tempo em que entram os anos de seca, e aí a Bíblia diz que os irmãos de José vão ter com José, né? Só que eles não sabem que era José, porque o nome de José foi mudado para Zafenate Paneia, né? O faraó mudou o nome de José para Zafenate Paneia. E os irmãos chegam, né, para trocar ali o que eles têm por trigo, porque a seca, os 7 anos de seca foram intensos. E a Bíblia vai dizer que José então se revela, né, manda chamar o mais novo, o caçula, e aí depois manda chamar o pai, e aí então depois ele revela que ele é o José que tinha sido vendido como escravo. E aí os irmãos se prostram, né, como para se cumprir a palavra, e a Bíblia vai dizer que José fala que perdoa eles, porque sabia que toda aquela jornada tinha sido por um bem maior, e que Deus estava no controle, e que se não fosse a disponibilidade de ele ter vivido todos esses processos sendo fiel ao Senhor, ele não teria salvado todo o povo ali da fome, né, que foi grande. Ele compreende isso. Ele disse: olha, eu compreendo que tudo isso me veio porque tudo isso que me veio era necessário para que o meu povo não perecesse de fome. E aí no final, no capítulo de número 41, aleluias, no capítulo 50, no versículo 16, os irmãos, o pai de José, né, fala para José antes de falecer, Jacó, ele diz assim: portanto manda dizer a José, teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o pecado, porque te fizeram mal. Agora
percebe o que então? A gente percebe que José compreendia o propósito de vida dele, compreendia o porquê que ele havia passado por tudo aquilo. Sabe, queridos, a nossa vida ela é uma jornada feita dia após dia. Amém, queridos? Eu queria que vocês se colocassem em pé em nome de Jesus. A nossa vida, ela é um livro que está sendo escrito. É um livro da vida, né? E esse livro da vida, ele tem o meu nome e tem o seu nome. A nossa vida, ela é um livro, e esse livro, ele fala de você. Fala das tuas lutas, fala das tuas jornadas, fala das tuas vitórias, fala da tua fidelidade ao Senhor. Fala de tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você é. Sempre lembre-se disso. O Pai, Ele tem o melhor para nós. O Pai tinha o melhor para José. O Pai tinha a melhor escolha para José. Não foi fácil. Uma caminhada com o Senhor, queridos, não é fácil, mas é possível. E aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus. Não espere um evangelho de